Sejam todos bem-vindos, todos aqui presentes, ou aqueles que vão estar assistindo isso depois. Nós estamos numa data muito importante energeticamente, quase finalizando o mês de Kislev, o mês dos milagres. Estamos vivendo a história de Yosef Hatzadik, mais um capítulo dessa história, desse justo que, através da sua vivência, nós conseguimos incorporar dentro de nós a base da árvore da vida, que é a base do sustento, a base da prosperidade. Além disso, hoje, acendendo a terceira vela de Hanukkah, a festa das luzes, a terceira esfera, que é a esfera de Hod, que nós vamos hoje estar acendendo aqui juntos. Então, eu vou estar falando em detalhes um pouquinho mais para frente. Mas, além disso, nessa semana, nós ainda vamos ter, nessa Shabbat, um eclipse, novamente, mais um eclipse solar na lua nova. O eclipse solar acontece na lua nova, e isso significa que nós vamos ter a lua encobrindo, apesar da lua estar aqui muito próxima de nós e ela ser minúscula, como ela está próxima e o sol está lá longe, algumas vezes acontece de existir esse ângulo perfeito em que ela consegue sobrepor totalmente o sol, encobrir a luz do sol. E no passado, os povos antigos pensavam que, já que o nosso provedor do sustento é o sol, quando ele ficava encoberto pela lua, coisas fora do controle poderiam acontecer. Bom, nós somos cabalistas e a gente quer entender como que as forças se apresentam do universo, porque através de saber como essas forças se apresentam, nós aqui vamos ser responsáveis e vamos agir com a nossa consciência, sabendo o que vai acontecer, qual é o potencial de cada energia se manifestar, para usar tudo isso de forma positiva. Sabemos que nós usamos as histórias e as leituras da Torá porque elas, a cada ciclo, acabam trazendo para nós um componente cíclico em que coloca a nossa consciência exatamente neste caminho e neste ponto importante de ser trabalhado. A palavra Hag, que a gente fala nas festas, vocês devem ter escutado muito, falar, Hag Sameach, né? Ela está ligada a este movimento cíclico. Então, quer dizer, dentro de cada ciclo, é como se a gente voltasse exatamente para o mesmo lugar, mas para o mesmo lugar que já não é mais o mesmo lugar, porque esse mesmo lugar, se o ciclo é o ciclo do dia, curtinho, das 24 horas, aliás, os 24 horas que agora também me coloca o ângulo desse eclipse é 12 graus, que também está ligado a um ciclo repetitivo, número 12. Ele é muito importante. Quando a gente pensa nas 24 horas, nós estamos pensando 2 vezes 12, os 12 signos das 12 energias, as 12 tribos, as 12 horas do dia para completar depois o novo ciclo das 12 horas, novamente. Quer dizer, nós temos esse número 12 que aparece bastante, e ele está presente nesse eclipse que vai acontecer na lua nova. E quando o ciclo acontece, seja ele de dia, um ciclo, ou seja ele de um ano, outro ciclo, apesar da gente voltar para o mesmo lugar, aqueles que fazem o seu trabalho podem estar no mesmo lugar fisicamente, mas nós não somos mais as mesmas pessoas.
Algumas pessoas estão absolutamente adormecidas. Podem passar muitos ciclos, dias, anos, e elas continuam exatamente no mesmo lugar. Mas o trabalho do cabalista é não estar no mesmo lugar, ele já vai estar num nível de consciência mais elevado. Fisicamente, nós estamos aqui nesse mundo da matéria, mas a nossa vontade, a nossa intenção é estar no mesmo lugar físico aqui, neste mundo, mas cada vez conseguir trazer uma consciência que traz de forma mais elevada as palavras, as ações, os pensamentos. E Yosef Hatzadik, José o Justo, traz exatamente para nós este segredo. Porque de todas as emanações, de todas as sefirot da árvore da vida, a que está mais perto do nosso mundo físico é Yesod, que é a fundação. É o primeiro acesso para a iluminação, para o nosso sustento, para receber a força da vida. É essa ligação com Yosef. Vamos entrar na história literal para que a gente possa fazer essa ligação entre Yosef, entre a festa de Hanukkah e esse eclipse que vai acontecer na lua nova, que também tudo está ligado e relacionado, nada acontece de forma aleatória e por acaso. E como é bom a gente conhecer tudo isso para poder traçar o nosso caminho, a nossa jornada. Então, quando nós pensamos nessa história de forma literal, vamos lembrar onde a gente estava na semana passada? Na semana passada, nós tivemos essa história, foi apresentado para nós essa história de Yaakov, o patriarca que traz o equilíbrio da árvore da vida, Sefirat Tiferet, e quando ele é apresentado logo no início, ali a Torá apresenta para nós quais são as suas gerações, e Yosef, que seria o seu 11º filho, é apresentado antes de todos os outros, porque pelo natural a gente iria imaginar no primogênito. Mas ele vem como sendo ele aquele que representa a sua descendência. Nós sabemos que Yosef, quando a gente olha para a árvore da vida, ele está exatamente no mesmo pilar central que está Yaakov. E aí, Yosef começa a descrever os seus sonhos, e ao descrever os seus sonhos, desperta toda a raiva, todos os ciúmes, todo o ódio dos seus irmãos. Acontece aquela situação trágica que eles querem matá-lo e depois eles decidem vendê-lo para uma caravana. Ele então chega no Egito como um escravo e a gente fica pensando, puxa vida, mas esse José, filho de alguém tão poderoso, se ele era essa pessoa tão iluminada e ele é o justo, que tipo de justiça está sendo feita com esse coitado, afinal de contas? Porque ele então chega na terra do Egito, que a gente já sabe que é a terra da escravidão, como um escravo. E além disso, ele acaba na casa de Potifar e ele era muito lindo. A esposa de Potifar se apaixona por ele e seria fácil porque realmente ele chegava e ele encantava pelo brilho que saía desse personagem, desse justo, mas até então tudo ainda está em estado potencial. Tudo em estado potencial. Alguma coisa precisa proteger essa centelha divina que está dentro dele. E essa casca se forma
para que essa força divina não seja destruída. E qual é o nosso dever, a nossa missão? Transformar esse mal, quebrar essa casca, para que esse invisível, para que esse sagrado possa se manifestar. Enquanto a gente insistir na lógica da ciência, dentro dessa individualidade do grego, do romano, só eu que vou sobreviver e o resto não me interessa, porque era exatamente essa a condição. Para preservar o meu eu, tudo justifica. A gente vive isso hoje, porque isso está muito enraizado dentro de nós. Nós, inclusive, pensamos, dentro desse raciocínio, indo para um extremo, que santo é aquele que não tem bens materiais. Ele é muito mais santo do que aquele que tem bens materiais. Mas que raciocínio é esse? Se a gente pensar que os nossos patriarcas e matriarcas viveram uma vida inteira de trabalho buscando a melhor condição para sua família, para estabelecer a própria luz, o próprio sustento. E nós estamos falando de Yosef. Se a gente não quebra o raciocínio da lógica física, a gente fica no justo e no injusto, porque quando a gente escuta toda essa história de Yosef, a gente pensa, puxa vida, ele não merecia isso, é injusto. Enquanto cada um de nós ficar na lógica do eu mereço, do é justo, eu não mereço, o mundo é injusto, o mundo é terrível, eu estou naquela condição do Deus grego que faz o que quiser, eu sou um coitadinho, vítima dele mesmo, eu não tenho condição de alterar nem a minha vida, nem a minha condição de sustento. Deus está fora de mim, porque eu não vejo ele dentro, e eu só acredito naquilo que eu vejo. Vamos então tentar internalizar as palavras que nós recebemos hoje? Em primeiro lugar, vela de Rod, Glória, Yesod, fundação, lembrando que Rod é carruagem de Aron HaKohen, Yesod, Yosef HaTzadik, e Malchut, nosso mundo físico, representado pelo rei Davi. Acendemos estas luzes para comemorar os atos salvadores, os milagres e as maravilhas que tu fizeste com os nossos antepassados naqueles dias, nesta época, através de teus sagrados Kohanim. Durante os 8 dias de Hanukkah, estas luzes são sagradas e não nos é permitido usá-las, apenas observá-las, para agradecer e louvar teu grande nome, por tuas maravilhas e por tuas salvações. Amém. Nós podemos agora admirar essas luzes, essas velas que estão materializando a nossa vontade de servir a luz, para servir a nós mesmos, lembrando, mesmo no momento da escuridão,
que somos seres divinos. Cada uma dessas velas vai a cada dia acender essa chama dentro do nosso coração, para que possamos ter mais força para quebrar cascas. Quebrando cascas, podemos revelar milagres, podemos ir além dos limites, tendo a certeza de que tudo que existe em volta de nós é pura luz. Que os nossos olhos possam estar cada vez mais abertos para enxergar essa que é a única verdade da nossa vida. A luz está presente sempre e em tudo. Hag Hanukkah Sameach. Eu agradeço a presença de todos vocês e sexta-feira nós vamos estar acendendo as velas junto com as velas da Shabbat, primeiro as velas da Shabbat, depois as velas de Hanukkah, ou melhor, desculpa, é que depois da meditação eu já estou em outro planeta. Primeiro as velas de Hanukkah, depois as velas da Shabbat, porque depois a gente já não mexe mais no fogo, mas nós vamos estar fazendo tudo isso juntos, e eu agradeço cada vez que vocês acessam o canal, acessam as redes sociais, cada vez que vocês, através do seu exemplo, conseguem inspirar outras pessoas para estarem presentes também. Cada vez a gente vai fazer uma família espiritual que vai crescer, 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 expandir, 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 para transformar esse nosso mundo, ainda mais nessa lua nova do mês de Tevet, de Capricórnio, que traz essa responsabilidade, a força dessa responsabilidade de fazer a transformação necessária neste momento, agora. Hatzameah para todos.